O tema da nossa aula de hoje é Políticas Econômicas, parte 2, porque nós estamos dando sequência ao estudo das políticas econômicas adotadas pelos governos na condução da política macroeconômica do país. Nós já tivemos algumas aulas sobre macroeconomia. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre políticas econômicas. Política fiscal, política monetária, política comercial, política cambial, são instrumentos que o governo tem à disposição para atingir seus objetivos de política econômica. Então, é isso que nós estamos estudando. Nós dividimos esse tema em algumas aulas, nós vamos dar sequência a ele a partir de agora. Nós estamos usando o livro Economia Micro e Macro, só que agora a gente vai ver o capítulo 8 e o 10, e o livro Macroeconomia, do Gregory Mencken, nós estamos usando o capítulo 1 e 2. Quem ainda não deu uma olhada no livro, é muito importante ler esses capítulos para ir acompanhando o que nós estamos estudando. Nós falamos dos objetivos de política econômica, são eles, então vou relembrá-los aqui. O governo vai adotar medidas para propiciar o crescimento do PIB do país, o crescimento econômico, a geração de riqueza, tomar medidas para que o país consiga ter um alto nível de emprego, que as pessoas consigam trabalhar. O governo vai fazer política para manter a estabilidade dos preços, evitar um aumento excessivo do nível de preços, ou seja, evitar a inflação. Vai fazer política também para distribuir renda. A gente sabe que no nosso modelo econômico capitalista há uma concentração natural da renda. Os proprietários dos meios de produção acumulam lucro, as empresas vão se concentrando, formando grandes conglomerados de empresas, e isso gera, claro, acumulação de renda. O governo, de alguma maneira, vai promover a distribuição de renda. Mesmo a gente sabendo que existe concentração de renda no capitalismo, isso é muito ruim para a sociedade como um todo, no sentido de dificultar o acesso a essa renda, mas mesmo assim ainda é um dos melhores sistemas de governo, econômicos que nós temos disponíveis. Talvez seja o menos pior, vamos dizer assim. Um sistema econômico perfeito não vai existir. Então, neste modelo econômico capitalista, há uma natural acumulação de capital. Então, o governo ele interfere, concedendo alguns benefícios, algumas ajudas, fazendo alguns programas sociais para distribuir renda. E ainda um outro objetivo de política econômica é o equilíbrio das contas externas, a relação comercial, financeira de um país com o outro deve se manter equilibrada. Nós vamos ver na sequência deste curso que alterações nas contas externas ou desequilíbrios nas contas externas vão afetar a taxa de câmbio, vai afetar a balança comercial, a balança de capitais do país, pode gerar efeitos colaterais na política interna de um país. Então, esses são 5 objetivos de política econômica. Como nós já falamos algumas vezes, dependendo do perfil do governo, ou um governo mais liberal, ou um governo mais intervencionista, essas políticas serão adotadas. Por caminhos diferentes, os governos estão buscando chegar nesses objetivos, tá bom? E aí nós temos diversas variáveis que nós vamos considerar nas simulações aqui das políticas econômicas. O Y é a produção, C é o consumo, G gastos do governo, o C ali é o consumo das famílias, é uma função da renda das famílias, né? O I é o investimento das empresas em infraestrutura, em maquinários, naquilo que vai gerar mais renda para as empresas. X e M nos dá a balança comercial, exportações e importações. O E é a taxa de câmbio, a troca de moedas, a relação entre as moedas. T são os tributos, L o emprego, YD é a renda disponível, nós vamos falar um pouco da renda disponível. R é a taxa de juros, cifrão é a quantidade de moeda em circulação da economia,
Cifrão dele é a demanda por moeda, quanto que os indivíduos estão procurando moeda. DC são os depósitos compulsórios, nós vimos na aula anterior a aplicação real, né, dos depósitos compulsórios, um exemplo prático, que é a parcela dos depósitos que os bancos recebem dos seus clientes, que é depositada, que é guardada no Banco Central, obrigatoriamente. Então, o governo faz política monetária através dos depósitos compulsórios, alterando essa alíquota, essa exigência de guardar dinheiro lá no Banco Central. Então, o governo quer liberar mais dinheiro para circulação, ele abaixa o depósito compulsório, e aí os bancos têm mais poder para emprestar para terceiros. O contrário, se ele quer tirar dinheiro de circulação, ele aumenta o depósito compulsório, e aí inibe ou dificulta o empréstimo por parte dos bancos, tem menos recursos disponíveis para emprestar. E a quantidade de dinheiro, então, em circulação vai diminuir. Inflação, nós vamos considerar ali o símbolo PI. TP são os títulos públicos que o governo vende para a sociedade, para captar recursos, né, para o seu orçamento. BP é o balanço de pagamentos, que é o registro contábil das transações de um país com outro. Dentro ali do balanço de pagamentos vai estar a balança de capitais e a balança comercial, que vai ser um tema de uma aula mais à frente, quando nós formos estudar o setor externo. Essas são algumas variáveis, a partir delas nós vamos fazer as simulações, já fizemos na aula anterior, vamos fazer mais algumas nesta aula, e a gente precisa da expressão do PIB, essa forma de calcular o PIB pela ótica da demanda. Então, toda a riqueza, toda a expressão monetária da produção de uma sociedade, em um determinado período de tempo, tem alguns destinos, vai ser demandado por alguns componentes ali. No caso, o consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais os gastos do governo, mais a balança comercial, que é a exportação menos a importação. Então, qualquer política de governo que afete algumas das variáveis à direita ali da igualdade, consumo, investimento, gasto do governo e balança comercial, vai afetar o PIB. Então, uma política fiscal expansionista de aumento de gastos do governo vai ter um efeito de aumento do PIB. Nós vimos isso na aula anterior, quando a gente fez as simulações sobre o crescimento econômico. E a gente viu também que isso pode gerar um efeito colateral, que é o aumento da dívida do governo, né? Se o governo gasta mais, ele injeta mais dinheiro na economia, vai aquecer a economia, mas vai ter um efeito colateral, que é a dívida do governo. Isso é um problema, nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco também. E aí as políticas que nós vimos são essas. A primeira é a política fiscal, toda a ação do governo que envolve gastos do governo e tributos, tanto para aumentar quanto para diminuir. Depende da aprovação do Congresso Nacional. Então, para se fazer política fiscal, precisa de aprovação do Congresso, precisa de uma lei. Então, não é de uma hora para outra que o governo vai reduzir o imposto, aumentar o imposto. O Congresso tem que aprovar. Então, o Congresso vota o orçamento, aprova o orçamento, o presidente tem que promulgar esse orçamento todos os anos. Então, há legislação que impede o gasto excessivo por parte do governo, justamente pelo problema da dívida. Então, a lei de responsabilidade fiscal vai coibir o excesso de gastos, o teto de gastos, que é o limite do gasto do governo de um ano para o outro, está limitado ao aumento da inflação apenas, também impede um elevado gasto público, que vai gerar... Gente, é a mesma coisa de um indivíduo. Se a gente tem dívida hoje e passa a gastar mais, no futuro a gente é obrigado a pagar, ou então os juros vão aumentando sobre essa dívida. Só que o indivíduo não tem a possibilidade de cobrar impostos dos amigos, dos parentes, e nem de emitir o próprio dinheiro. E isso o governo tem.
que também vão ser ações que vão gerar uma série de outros problemas, vai gerar inflação. O governo não pode ficar emitindo moeda infinitamente, porque isso vai gerar inflação. Os preços vão aumentar, as coisas vão ficar mais caras. E emitir moeda já é uma política monetária. Toda ação do governo que envolve a taxa de juros, o RLI, os depósitos compulsórios, a emissão de moeda, a venda ou a compra de títulos públicos. Isso é política monetária. Quem vai fazer a política monetária vai ser o Banco Central, que está subordinado ao Conselho Monetário Nacional, que está subordinado ao governo. Então, para a política monetária, já não seria necessário uma aprovação do Congresso. Nós conversamos na aula passada também sobre a emissão de moedas. Se as pessoas começam a perceber que há mais dinheiro em circulação, tendência natural, num curto prazo, é aumentar os preços das coisas, as pessoas passarem a cobrar mais pelos seus produtos. E o Banco Central tem um dispositivo da taxa Selic, que serve de referência para as demais taxas de juros do mercado. Essa taxa básica é determinada pelo Banco Central. Selic é Serviço Especial de Liquidação e Custódia. Então, é um mecanismo para que os bancos façam suas compensações diárias, né? O dinheiro que está num banco vai para o outro, mas eles fazem essas compensações através dos títulos públicos, que são remunerados por essa taxa Selic. Acho que vale a pena alongar um pouquinho nessa explicação. O título público é um papel de dívida que o governo vende para a sociedade. Então, a sociedade, cada indivíduo, compra esses papéis emprestando dinheiro para o governo. Então, a gente chama de títulos do Tesouro Nacional. A forma da sociedade emprestar dinheiro para o governo e ele vai pagar a remuneração, e alguns desses títulos são remunerados pela taxa Selic. Então, o governo faz política monetária expansionista, aumentando a base monetária, contracionista, enxugando, diminuindo essa base monetária. A alteração da taxa de juros já é a política monetária. A taxa de juros é a variável exógena. O governo vai alterar a taxa de juros. Então, correto seria, o governo vai fazer a política monetária que vai afetar lá o emprego, vai afetar a inflação, vai afetar o PIB, pode afetar a balança comercial. Essas são variáveis endógenas, elas são a resposta do modelo, é o que está saindo do modelo econômico. Ok? E depois a gente viu também a política cambial, política comercial. Nas simulações, nas aulas seguintes, nós vamos usar mais essas duas políticas. A política cambial vai determinar a taxa de câmbio do país. A gente pode ter um câmbio, uma relação entre real e dólar, por exemplo, real e euro, fixo, o governo determinando o valor da taxa de câmbio, ou um câmbio flutuante, que vai depender da oferta e da demanda de dólar no país. Então, quando há uma entrada de dólar no país, a cotação cai. Quando há uma fuga de dólar, uma saída de dólar do país, o câmbio sobe. Isso seria o câmbio flutuante. Este câmbio vai afetar a balança comercial. Exportação, importação dependem do valor do dólar, porque o exportador aqui no Brasil, ao vender um produto para o exterior, ele vai fazer a troca dos dólares que ele receber por reais. Então, para o exportador, é interessante que o dólar esteja mais alto, um valor mais alto, para ele trocar por mais reais. Agora, o importador, ele prefere um câmbio mais baixo. Na hora que ele pagar, ele vai trocar aquele dólar por menos reais. Então, são políticas que estão muito relacionadas à taxa de câmbio e à balança comercial. E, como eu disse, nós vamos ver isso na sequência das nossas aulas. Agora, nós vamos, então, começar a nossa aula de hoje. Até então, a gente estava fazendo uma revisão do que nós vimos nas aulas anteriores. Na aula anterior, a gente fez a primeira simulação, que era o crescimento econômico. Nós vamos fazer hoje mais duas simulações sobre estabilidade de preços e depois distribuição de renda.
para todo mundo entender o que a gente está fazendo. Nós temos 5 objetivos de política econômica e alguns instrumentos. Nós estamos simulando o uso desses instrumentos, que seriam as políticas, para atingir esses 5 objetivos. Todas as simulações que eu fizer aqui, vocês podem fazer no sentido contrário. Então, se eu simular aqui um aumento dos tributos, vai ter um efeito em cadeia, as variáveis vão provocando reações nas demais variáveis, mas você pode fazer a simulação invertendo, abaixando tributos, vai ter o efeito todo invertido também. Vamos começar a nossa simulação aqui na aula de hoje. O objetivo é gerar estabilidade de preços, ou seja, o controle da inflação. Inflação é o aumento no nível de preços. Comparar de um período para o outro, a média geral de preços do país aumentou, isso chama inflação. Nós também vamos ter uma aula só sobre inflação na sequência do curso. O objetivo dessa política econômica agora é evitar a inflação, estabilidade de preços. O governo pode fazer isso através da política fiscal. Eu vou dar um exemplo mexendo ali nos tributos. Se o governo aumentar os tributos, olha o que vai acontecer. A renda disponível das famílias vai diminuir. Renda disponível é o que a gente tem para gastar depois que a gente paga o que é obrigatório, que são os impostos. Aumenta o nível de imposto, aumenta a carga tributária, sobra menos recursos para a gente consumir. Então, a nossa renda disponível cai, isso leva à queda do consumo e do investimento. Então, se o empresário tem que pagar mais impostos, sobra menos recursos para ele investir na sua empresa, na ampliação da empresa, na infraestrutura da empresa. Isso vai levar lá no final a uma queda da inflação. Então, a letra grega ali, π, representa a inflação. Por que a inflação cai? Porque as pessoas estão comprando menos, vai começar a sobrar produto nas empresas, as empresas estão investindo menos em infraestrutura, vai sobrar produtos nas empresas que vendem equipamentos de infraestrutura. Para ajustar esse mercado e as empresas conseguirem passar e vender esse excesso de oferta, elas têm que abaixar preço. Então, o nosso modelinho lá de oferta e demanda. Se tem excesso de oferta, que os preços estão mais altos, para eliminar esse excesso de oferta, os preços têm que diminuir. Então, o governo aumenta tributos, política fiscal de aumento de tributos, levaria à queda na renda disponível, queda no consumo e no investimento, queda na inflação. Só que, por outro lado, o aumento dos tributos representa ou causa, né, um aumento dos custos de produção. Então, os empresários agora têm que pagar mais tributos. O que eles vão fazer com esse aumento de custos? Repassar para o preço final. O produto final vai ficar mais caro, e isso vai gerar inflação. Então, aqui, uma política fiscal com o objetivo de gerar estabilidade de preços acaba nos dando um cenário ali meio dúbio. A gente não sabe qual é o resultado, porque de um lado pode reduzir a inflação, do outro pode aumentar a inflação. A gente teria ali que mensurar qual que é o maior impacto. Então, o governo teria que escolher bem que tipo de imposto ele estaria aumentando, que causaria o impacto apenas da redução da inflação. Mas eu já vou adiantar que é muito raro o governo usar uma política fiscal para controlar a inflação, gerar estabilidade de preços. Porque primeiro que precisa da aprovação do Congresso. O governo teria que aprovar uma reforma tributária, selecionar impostos, explicar isso ao Congresso, defender sua tese, conseguir a maioria no Congresso para a lei ser aprovada e ainda gerar um resultado incerto. Então, o desgaste de
aumentar impostos é tão elevado, causa um prejuízo político ao governo, causa uma insatisfação na sociedade, para ter um resultado incerto, acaba não compensando. Então, não é muito comum o governo fazer política fiscal para a estabilidade de preços, de aumento de impostos, né? Quando eu falo política fiscal, o exemplo ali de aumento de impostos. Agora, o governo pode, como política fiscal, reduzir os gastos do governo. Ele reduz gastos do governo, que seria política fiscal, diminui a quantidade de dinheiro em circulação na sociedade, porque o governo está gastando menos, diminuiria o consumo, diminuiria o investimento, diminuiria a inflação. Então, o governo pode, sim, fazer política fiscal reduzindo seus gastos com o objetivo de gerar estabilidade de preços. Isso já foi feito ao longo da história no Brasil. Na década de 90, quando foi implementado o Plano Real, o controle de gastos do governo fazia parte do Plano Real, para evitar uma inflação. Só que agora pensem, aumentar tributos, que vai gerar o efeito dúbio ali, nós vimos, reduzir gastos pode contribuir para, sim, reduzir a inflação, mas reduz PIB também, né? Redução de gastos do governo vai afetar lá a equação do PIB. Nós vimos agora há pouco a equação do PIB. Então, reduzir gastos do governo é uma política fiscal contracionista. Reduz o PIB aqui. Então, um conflito que o governo também tem que enfrentar ao escolher essa política de redução, de fazer política fiscal contracionista. Ok, contribui para a redução da inflação, mas gera um efeito colateral que é a queda do PIB. Então, o que vale? Depende muito do momento histórico do país. Então, é um mal necessário. Em algum momento vai se sacrificar o crescimento econômico se o objetivo for controlar os preços, que era o cenário da década de 80, década de 90, com a inflação muito alta, o período do Plano Cruzado, Plano Collor, Plano Real, e ali no Plano Real, para conseguir estancar o aumento de preço, o governo, sim, teve que reduzir gastos. Nós vamos estudar, quando a gente for falar de inflação mais à frente, nós vamos ver um pouco do Plano Real. É uma história muito interessante de entender como que surgiu a nossa moeda atual. Muito interessante. Agora eu quero mostrar para vocês como que o governo vai gerar estabilidade de preço, mas com uma política monetária. Talvez seja a política mais utilizada pelos governos. A política monetária não vai depender da aprovação do Congresso Nacional. O governo tem mais independência para tomar essas decisões lá pelo Banco Central. E o uso da taxa de juros é feito quase que mensalmente pelo governo como política para a estabilidade de preço. E vou mostrar aqui como que o governo pode fazer isso. A simulação seria o aumento da taxa de juros, o aumento da taxa Selic. Isso vai provocar uma diminuição na demanda por moeda. Com menos dinheiro em mãos, as famílias vão consumir menos, as empresas vão investir menos. Isso vai gerar um resultado lá nos preços, queda. Vai ter oferta de produtos, excesso de oferta de produtos, que vai gerar uma queda nos preços. Agora, o que é essa demanda por moeda? Todas as transações que nós realizamos, nós precisamos de um meio de troca, que é a moeda. E essa moeda pode ser a nota, pode ser a pratinha, pode ser o dinheiro que está digitalmente lá nas contas bancárias. É um meio de troca. Quanto mais transações a gente realiza, mais moeda a gente iria precisar. Só que a taxa de juros é a remuneração dessa moeda. Se a taxa de juros aumenta, o indivíduo ele pensa,
ele vai comparar os cenários e vai pensar em qual a situação que eu vou ter um retorno maior. Esse dinheiro parado no banco me dando um retorno, um juros, ou consumindo. Então, os indivíduos fazem as escolhas que nós estudamos lá na primeira aula do curso, e eles vão colocar isso na balança, sim. É melhor ter um consumo no presente, atualmente, e abrir mão de um retorno, ou é melhor adiar o consumo e ter o retorno maior? Então, essa escolha é feita baseado no custo de oportunidade. Então, eu poderia perguntar assim, qual seria o custo de oportunidade da moeda, de reter moeda? A taxa de juros lá no sistema financeiro, lá no banco. Então, se a taxa de juros aumenta, o custo de oportunidade aumenta também. Então, o indivíduo ele prefere guardar o dinheiro, aplicar esse dinheiro e ganhar essa taxa de juros maior. Ao fazer isso, ele está adiando um consumo de agora para o futuro e querendo ter o retorno financeiro. Ao fazer isso, ele reduz, então, ali, olha a sequência, ele diminui a demanda por moeda, ele não precisa ficar com moeda para intermediar seus consumos, seu investimento em infraestrutura, no caso das empresas, vai reduzir consumo, vai reduzir investimento, que vai gerar excesso de oferta, que vai gerar queda na inflação. Então, essa política monetária contracionista. Contracionista de quê? Do PIB. Do PIB, porque, repare, ao aumentar a taxa de juros e as pessoas pararem de fazer o dinheiro circular, parar de consumir, as empresas pararem de investir, vai afetar o PIB. É mais um conflito de política econômica. De um lado, resolve o problema da inflação, do outro lado, vai causar uma queda no PIB. Eu vou mostrar isso para vocês na sequência. Olha lá. Algumas notícias sobre isso, e eu vou mostrar esses conflitos que eu estava falando agora para vocês. Ó. Duas notícias sobre uma política monetária que mexe com a taxa de juros. O Banco Central eleva juros para controlar a inflação. Essa notícia, ela é de 2014, eu coloquei ela ali de propósito, porque até recentemente era ainda o período que o governo aumentava a taxa de juros. Quando trocou a presidência, saiu a Dilma e entrou o Temer, aí novamente o governo começou a abaixar a taxa de juros, fazer uma política monetária expansionista. Reduz juros, vai gerar crescimento do PIB, né? Mas aqui em 30 de outubro de 2014, era o contrário. A inflação estava muito alta no Brasil naquela época, o Banco Central aumentou a taxa de juros. Então, ali seria política monetária para controlar a inflação. Olha o subtítulo, o aumento de 0,25% da taxa de juros revela que Dilma já começou a ministrar os remédios amargos para desarmar o mau humor com a economia. Qual que era esse mau humor lá naquela época? O aumento da inflação. Nas vésperas ali da eleição, ou já entre o primeiro turno e o segundo turno, se não me falha a memória, política monetária para segurar a inflação, usando a taxa de juros, né? Agora, a outra notícia, que era fevereiro de 2020, mercado financeiro reduz previsão de inflação para 2020 e vê alta menor do PIB. Ali, a inflação, agora é 2020, a inflação já vinha sendo controlada, já estava mais baixa, essa notícia é antes da pandemia, então o Brasil não tinha esse problema de inflação alta ali no comecinho de 2020, e aí o governo já estava fazendo a política ao contrário. Já que a inflação estava controlada, estava ali em torno de 3,20% ao ano, dentro ali do objetivo do governo, aí o Banco Central deu sequência à redução na taxa de juros. Vou mostrar o gráfico dessa taxa de juros, vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando.
Esse aqui é a taxa Selic de 1996 até a data de sexta-feira, tá? 2021, no Brasil, porcentagem ao ano. Deixa eu destacar esses pontos elevados aqui, ó, 42%, 45% ao ano, era o governo Fernando Henrique Cardoso. Dentro do Plano Real, o objetivo do Plano Real era controlar a inflação, estava o uso da política monetária mais agressiva, então o aumento da taxa de juros, aí inibiu o consumo, o investimento, para segurar preços. Esse aumento da taxa de juros aqui também tinha uma explicação para atrair a entrada de investimento estrangeiro no país. Os investidores estrangeiros, olhando a taxa de juros elevada, gente, é ganhar 45% ao ano. Era isso que acontecia naquela época. Então, as pessoas não tinham muita vantagem em investir no setor produtivo. Na hora de escolher entre investir para abrir uma empresa, comprar equipamentos, ter a dor de cabeça de administrar uma empresa, era muito melhor deixar o dinheiro guardado no banco, né? Era uma época que o rentismo valia muito a pena no Brasil. Ganhava-se muito dinheiro no mercado financeiro em aplicações com essa taxa Selic. Agora, deixa eu voltar mais para períodos recentes. Lá no finalzinho, onde eu estou circulando o mouse aqui, 2015, 2016, ó, 2014, finalzinho de 2013, 2014, 2015, começa o período de aumento da taxa de juros, para estancar a inflação alta do governo Dilma. O que aconteceu no governo Dilma? Teve a troca do segundo governo Lula para o primeiro governo Dilma, e a presidente Dilma lançou o Plano de Aceleração do Crescimento 2, PAC 2, então, nova rodada de política fiscal expansionista para continuar gerando crescimento econômico desde o governo anterior, dar sequência a essa política. Então, a gente vai ter 3 governos seguidos, até que o primeiro do Lula nem tanto, mas mais o segundo do Lula, o primeiro da Dilma, e aí depois a segunda parte do governo Dilma, de um período de política fiscal expansionista, de excesso de gastos do governo. Eram inúmeros programas. Isso vai gerar um efeito colateral, que é a inflação. Muito dinheiro em circulação, muito estímulo para a economia. O que a presidente Dilma fez nesse período para segurar a inflação, e ainda era um período eleitoral? Aumentou taxa de juros. É isso que a gente vê nessa subidinha do gráfico aqui de 2013 para frente. Depois ficou bastante tempo aqui em torno de 14,75 no governo Temer, e aí começa a queda brusca da taxa de juros, toda a sequência aqui do governo Temer. Chegou 6% em 2018 e foi até 2019, e aí, a partir ali de metade de 2019, o governo percebe que a inflação está controlada, já era governo Bolsonaro, começa a abaixar a taxa de juros. A cada reunião do Banco Central, abaixando taxa de juros, ela chega a 2% em meados de 2020. 2%. Olha como é que o cenário inverteu. O que a queda na taxa de juros estimula o crescimento econômico? Porque na hora de escolher onde usar o dinheiro, as pessoas vão pensar, qualquer negocinho que a gente abrir vai dar mais que 2% ao ano. Se a pessoa vai abrir uma barraca de cachorro-quente, vai dar mais que 2% ao ano, para deixar o dinheiro parado lá no banco, para ele ganhar 2% ao ano. Então, é por isso que a Bolsa de Valores cresce exageradamente em 2019, 2020. As pessoas querem aprender e estudar sobre Bolsa de Valores para investir nas empresas, no setor real da economia. Porque ganhar 2% não compensa muito. A inflação é mais que 2%. Então, a queda na taxa de juros estimula o crescimento econômico, como nós vimos na simulação da aula anterior, por conta dessa escolha. É melhor investir em um negócio real, que vai gerar retorno maior que a Selic.
Só que aí essa queda na taxa de juros, ao estimular a produção, também vai estimular o aumento de preços. Aí soma-se a esse cenário de 2020, com taxa de juros muito baixa, gerando, ou pelo menos a expectativa do governo é gerar esse crescimento econômico, era gerar esse crescimento econômico, soma-se a isso a chegada da pandemia. E aí o custo de produção aumentou muito, começou a faltar produtos em vários setores, porque as empresas pararam de produzir lá no início da pandemia, em 2020. Começa a faltar produtos, há uma pressão inflacionária, aumento de preços, e aí leva o governo agora a reverter a política de juros. Agora o governo aumentou a taxa de juros na última decisão do Banco Central. Ela foi para 2,75. Então é um aumento significativo, é 0,75 pontos percentuais. Normalmente é 0,25, quando é muito é meio ponto, foi 0,75. Então, a Selic hoje é o finalzinho do gráfico lá, vai para 2,75 ao ano. Vamos dizer assim, historicamente ainda é uma taxa muito baixa, mas o governo vai monitorando a inflação. Se ela começa a dar sinais de aumento, o governo tem que entrar e fazer a política monetária da taxa de juros. Só para efeito de informação aqui, deixa eu mostrar para vocês, comentar aqui com vocês, o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, o IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ele está em 6,10% nos últimos 12 meses. Então, até agora, maio, até o valor do último mês, né, abril, essa inflação está em 2% ao ano. Para a gente ter uma ideia do que é esse valor, a meta do governo para o ano de 2021, quando terminar lá 2021, a inflação ela tem que estar em 4% ao ano. Se a gente pegar os últimos 12 meses, então, ela já está em 6,10%. Então, está acima do objetivo central do governo para a inflação. Então, já é um sinal de alerta, por isso o governo vem aumentando a taxa de juros, para trazer essa inflação cá para o seu objetivo, cá para a sua meta. E quem vai determinar a taxa Selic? É o Banco Central, através do Comitê de Política Econômica. Então, lá no site do Banco Central, a gente consegue acessar o link do Comitê de Política Econômica e vai mostrando como é o seu funcionamento. Eles vão se reunir de 45 em 45 dias. Normalmente, a reunião começa numa terça-feira e dura terça-feira e quarta-feira. Na semana anterior à data da reunião, o Copom já estabelece um período de silêncio. Ele já não vai se manifestar, os seus técnicos não vão dar entrevistas para não interferir nessa reunião do Copom. Aí, na terça-feira, agendada para começar a reunião do Copom, os técnicos do Comitê de Política Econômica vão apresentar os indicadores sobre a economia brasileira e a economia do mundo como um todo. Vai passar as informações das variáveis, como que está o PIB, como que está o desemprego, como que está a inflação, a balança comercial, vai explicando isso para os diretores ali do Banco Central. E aí, na quarta-feira, esses diretores do Banco Central, eles vão se reunir, vão avaliar o cenário da inflação no Brasil, tomar a decisão com relação à taxa de juros. É assim que é feito, cada 45 dias. E aí depois, na semana seguinte a essa reunião, o Banco Central publica uma ata dessa reunião. Então, é muito interessante, vocês devem fazer esse exercício de ler essas atas do Copom. Você está lá a página do Banco Central e, claro que nessa primeira leitura muitas coisas vão parecer meio soltas ainda, nós estamos começando a estudar, né? Mas a ata do Copom é um documento muito importante.
é quase que um resumo da conjuntura econômica do país. E é o Banco Central explicando por que tomou aquela decisão, ou de aumentar a taxa de juros, ou de reduzir a taxa de juros, ou de deixá-la no mesmo valor do mês anterior. Então é muito interessante esse documento aí que é publicado lá pelo Copom. Olha aqui que eu quero mostrar para vocês agora, que eu estava falando dos conflitos de objetivos de política econômica. Porque nós acabamos de ver o seguinte: ok, aumenta a taxa de juros, diminui demanda por moeda, consumo e investimento cai, inflação vai cair. Só que o aumento da taxa de juros vai provocar um efeito colateral, que é a queda no PIB. Então, esse é um dos conflitos que o governo tem que resolver. Tem que mensurar exatamente o impacto da política monetária. Porque não adianta nada estabilizar preços se o dano for muito grande na queda do PIB. É uma das críticas que o Plano Real sofreu lá no início e ao longo da história, sempre se fala disso, de que o aumento dos juros lá, que chegou a 40 e tantos por cento ao ano, ok, resolveu mesmo o problema da inflação, mas o efeito colateral na queda do PIB foi muito grande. Muito desemprego, muitas empresas quebrando, um nível de atividade econômica muito baixo lá no governo Fernando Henrique. Então, é o efeito colateral da política. Certo? Então, o governo tem que ir mensurando. É interessante por causa disso, né? Porque a cada 45 dias vai sendo feita essa avaliação e o governo vai ajustando. E isso é interessante porque as mudanças na política são feitas gradativamente. É um avanço na política econômica brasileira o uso do Copom para fazer a política, porque aí vai fazendo em períodos mais curtos, o efeito, o impacto não é tão grande no restante da economia, né? Vamos para a próxima simulação. Agora vamos falar de distribuição de renda. Como que o governo pode distribuir renda entre a sociedade? Basicamente, ele vai fazer isso através da política fiscal. Por quê? É a concessão de benefícios sociais. Então, ao longo da história, a gente vai ter aí Bolsa Família, os programas de inclusão, ProUni, FIES. O FIES é um programa social, mas que depois o usuário tem que pagar ao governo, mas é o estímulo, né, para o estudo. O Minha Casa Minha Vida, benefícios sociais. É fácil entender ali que a concessão de benefícios sociais para as pessoas mais carentes vai distribuir renda. Claro, a pessoa recebe o Bolsa Família, vai consumir, vai ter aquele incremento de renda. Tranquilo de entender. Só que também pode acontecer do governo conceder subsídios a alguns setores. O que é o subsídio? Uma isenção fiscal para alguns setores. Isso vai estimular esses setores a produzir mais, vai aumentar a oferta desses setores. E aí as empresas vão vender, mas vai haver uma acumulação do lucro por esses setores que foram beneficiados. Isso foi uma grande crítica que o governo Lula e Dilma sofreu. Escolher setores específicos para receber uma ajuda substancial do governo. É o que na época desses governos se falava muito das empresas campeãs nacionais. E se falava muito do uso do BNDES, do Banco de Desenvolvimento, para ajudar alguns setores. Setor de extração de petróleo, alguns setores de educação, de telefonia, da construção civil, nem se fala, porque foi muito ajudado pelo governo. Então, num sentido inverso, há uma distribuição para esses setores, que na verdade é uma concentração de renda. É uma distribuição de renda que, na verdade, está tirando da sociedade e dando para alguns setores específicos. Isso também
é feito através de uma política fiscal, dando isenção de impostos. Isso é muito controverso, né? Muito complicado de toda a sociedade acabar bancando uma ajuda a alguns setores. Não é tão aceitável assim, né? Olha alguns exemplos. Peguei alguns exemplos mais recentes agora. Ó. Bolsonaro anuncia a criação do 13º salário do Bolsa Família. Isso foi em abril de 2019, que era uma promessa de campanha lá em 2018 do Bolsonaro. Que é engraçado, né? Sempre criticou o Bolsa Família, que era um programa para sustentar vagabundo, né? Que ele falava nas entrevistas. Vai chegando na véspera da eleição, ele faz a promessa de um 13º salário de Bolsa Família. É uma política fiscal concedendo benefícios sociais. Olha outro exemplo. Governos do PT deram 723 bilhões em subsídios a escolhidos. Nós estávamos comentando agora há pouco. Há uma redistribuição de renda no sentido inverso, há uma concentração de renda, na verdade, né? E eu queria mostrar mais alguns conflitos. Agora eu vou mostrar um conflito que envolve os benefícios sociais. Nós fizemos a simulação da estabilidade de preço e a gente viu ali que aumentar a taxa de juros vai gerar lá no final redução da inflação, que é o que o governo Bolsonaro fez agora na última reunião do Copom, aumentando a Selic de 2 para 2,75. Qual que é o objetivo final dessa política? Segurar o aumento de preços. Mas o governo sabe que isso vai gerar um efeito colateral no médio, longo prazo, lá no PIB. Ele quer manter a estabilidade de preço. Os preços aumentarem causam um problema social muito grande, que é a perda no poder de compra do salário. Com o mesmo salário, a gente compra menos coisas quando os preços aumentam. Então, é um perigo perder o controle dos preços. E eu não estou falando aqui de congelar preços, de determinar preços, não. Eu estou falando de usar a política monetária nesse esquema que nós estamos vendo aí, para segurar os preços. Ok, então é uma política dentro do cenário da conjuntura atual correta. Só que aí, por outro lado, por causa da pandemia, surge a necessidade, uma urgência de distribuir renda através do auxílio emergencial. Então, se a ideia era ficar em casa, fazer a quarentena e sair somente quando necessário, o papel do governo seria dar o auxílio emergencial. Então, o governo fez isso, só que com muito atraso, um valor muito baixo. E também não tinha muito o que fazer, né? Essa é a realidade, o governo não tem dinheiro, o governo está com o seu orçamento quebrado, saldos negativos lá no orçamento. Enfim, isso é outro debate, mas o governo fez a política de dar o benefício social. Ok. Só que aí, com mais dinheiro em circulação, vai aumentar a demanda por moeda. Porque as pessoas precisam do dinheiro para intermediar as compras. Lembra ano passado, e agora está acontecendo de novo, nas datas específicas de receber o auxílio emergencial, as filas quilométricas nas agências bancárias, até as pessoas instalarem o aplicativo, saber usar o aplicativo, saber que pode pagar um boleto no aplicativo, as pessoas correram aos bancos para sacar o dinheiro. Aumenta a demanda por moeda, e as pessoas vão sair do banco para loja de eletrônicos. Eu lembro ano passado de ver algumas propagandas de lojas de eletrônicos, dessas grandes redes, ali perto dos bancos. A pessoa saía dali e já ia para a loja. Então, aumenta o consumo, vai aumentar o investimento das empresas, que aí as empresas passam a vender mais, tem mais dinheiro para ampliar seus negócios. Isso vai gerar um excesso de demanda, que num primeiro momento a demanda vai responder mais rápido do que a oferta, vai gerar inflação.
Então, um conflito de política. Há uma pressão inflacionária pelo lado da demanda, por causa do estímulo do auxílio emergencial, e do outro lado o governo corrigindo esse aumento de inflação, aumentando os juros. Então, ficam as duas forças em conflito, e a gente vai ter aí, no médio e longo prazo, uma visão do que prevaleceu. Se a inflação aumentou consideravelmente, ou se a política fiscal, ou se a política monetária conseguiu segurar o aumento de preços. É assim que vai funcionando, né? Olha essa notícia. Auxílio emergencial sem compensação pode afetar a inflação e elevar o desemprego, diz Economia. Quando esse Economia ali é o Ministério da Economia. A análise é divulgada enquanto parlamentares discutem a desidratação de itens da PEC emergencial. Essa notícia é de março de 2021, quando o Congresso estava debatendo a política fiscal para conceder o novo auxílio. O Ministério da Economia fez o alerta, olha, conceder auxílio emergencial sem compensação, quando ele está falando sem compensação, ele está pensando ou mesmo uma compensação fiscal, um aumento de impostos, ou uma compensação lá da política monetária, aumento dos juros. O Ministério fez o alerta. Isso vai gerar inflação. E acaba tendo um efeito contrário ao objetivo inicial, que as famílias de menor renda são as mais afetadas pelo aumento dos preços. Ela tem o auxílio emergencial, mas na hora que vai comprar as coisas no supermercado, tudo está mais caro. E não é que fica elas por elas, não, fica pior. As coisas ficam mais caras numa velocidade maior do que a entrada dessa renda extra. Então, elas perdem qualidade de vida. Esse foi o alerta feito por essa notícia. E eu queria sugerir um vídeo para vocês, que é um vídeo do Fernando Urich. Ele faz uma análise do aumento do preço das commodities, né, dos produtos agrícolas, dos minérios, do próprio petróleo, do ouro, do cobre. Ele vai fazendo uma análise do preço dessas commodities, né, desses produtos muito comuns que são comercializados ao redor do mundo. E nesse vídeo ele faz essa associação do aumento do preço das commodities e uma possível inflação global, a nível mundial. E uma das razões desse aumento de preços são os grandes estímulos fiscais que aconteceram nos Estados Unidos ali no final do governo Trump e agora no governo Biden, e os estímulos fiscais na Europa, os estímulos fiscais no Brasil, de aumento de gastos do governo, a concessão desses auxílios, né, lá nos Estados Unidos, os cheques especiais para uso emergencial. Isso pode levar a um aumento de preços no nível mundial. E esse aumento de preços já está causando impacto na produção, não agora em 2021, já desde 2020. As empresas não conseguindo retomar a produção para atender o aumento de demanda. Isso vai levar ao aumento de preço. Mas é claro, nós estudamos as leis da oferta e da demanda, na sequência do tempo, ao passar do tempo agora, este aumento de preço é sim um estímulo para o aumento da oferta. Então, a análise do Fernando Urich é no sentido de que não necessariamente vai ter uma inflação consistente aí nos próximos anos, que vai demorar a acabar, não. Porque o próprio setor produtivo vai ser levado a produzir mais, aí o mercado se equilibraria novamente. Vale muito a pena assistir esse vídeo Boom de Commodities e Inflação Global do Fernando Urich. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é que essa política monetária de usar a taxa de juros para segurar a inflação
Em um cenário de aumento de gastos do governo, pode ter um efeito colateral, que é o seguinte: o governo entrar numa situação que é chamada de dominância fiscal. Então, o governo usa o aumento da taxa de juros para segurar a inflação. Só que se, pelo lado fiscal, o governo continuar gastando, ele está estimulando mais a inflação. O mesmo exemplo aqui do auxílio emergencial. Agora eu estou pensando em várias categorias de gastos do governo, além de um auxílio emergencial. E aí, a pressão inflacionária pelo lado fiscal anula o efeito da política monetária do aumento dos juros. O governo acaba ficando refém desse lado fiscal da economia. Então, não adianta fazer uma política monetária contracionista para segurar preços, e aí vai acabar reduzindo o PIB também, se continuar a pressão inflacionária pelo lado fiscal. Então, o Banco Central ele acaba não tendo condições de continuar aumentando taxa de juros. Então, presta atenção como que funciona. De um lado, o governo gasta mais do que ele arrecada. Então, ele tem uma dívida, correto? Essa dívida, esse excesso de gastos, pressiona a inflação, que ele vai jogando mais dinheiro na economia, aquecendo a economia, gerando mais demanda do que a oferta, vai ter inflação, provocada por essa dívida do governo. Aí o governo usa a política monetária do outro lado, aumentando a taxa de juros, para ter todo o efeito da política monetária para segurar os preços, como nós vimos agora. Só que essa taxa de juros vai remunerar, vai incidir sobre a própria dívida do governo. Então, ele fica amarrado neste cenário. Entenderam? Ele aumenta a taxa de juros, aí a própria dívida dele aumenta, o estoque da dívida dele aumenta. Então, ele acaba ficando impedido de usar a política monetária que deveria ser usada por causa do rombo fiscal. Aí ele não consegue pagar a dívida, porque ela está maior. Isso afasta os investidores. Quem vai querer emprestar para um país com dívida? Os investidores tiram dinheiro do país. Há um aumento na taxa de câmbio, porque sai dólar do país, então o dólar fica mais caro. Esse dólar mais caro vai encarecer as importações, que vai gerar inflação aqui dentro, que aí o governo vai ter que aumentar juros de novo e vira uma ciranda. E o governo não consegue sair deste cenário. Isso chama dominância fiscal. Como resolver isso? Reduzindo gastos do governo, fazendo uma política fiscal rígida, austera, de redução de gastos. E aí ele pode reduzir gastos, como eu disse, ou aumentar impostos. Porque aumentar impostos gera uma rejeição na população imensa. O governo vai adiando esse aumento de impostos, vai ficando não consegue reduzir gastos, porque a estrutura do Estado é muito grande, são muitas demandas, muitas urgências, necessidades, e aí o país acaba entrando nessa situação de dominância fiscal, que não é simples sair dela. Nos próximos dias, vai começar um debate da reforma tributária lá no Congresso. Eles vão criar um novo sistema tributário no Brasil. Só que é um momento muito ruim para se debater reforma tributária, porque nós estamos num momento de crise. Quem vai ceder? Quem vai abrir mão? Você acha que os estados vão abrir mão dos impostos? Os municípios? O governo federal vai abrir mão? Então, não é simples fazer uma reforma tributária, ainda mais num momento de crise. Porque na hora que falar assim, não, vai reduzir salários do servidor, ninguém quer reduzir. Ninguém. E aí tem que ter o voto dos deputados, são os deputados que votam, os deputados estão ligados às suas bases eleitorais. Por isso que tem anos e anos que se fala que vai ter reforma tributária e nunca se faz a reforma tributária.
Porque ninguém quer abrir mão dos recursos. E ninguém quer abrir mão dos recursos e ninguém quer abrir mão dos gastos. Ninguém quer. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula sobre políticas econômicas, a nossa segunda aula sobre esse tema. Teremos mais algumas aulas sobre políticas econômicas. Não esgotamos todas as simulações que precisamos fazer. Na aula seguinte, a gente vai abordar simulações com geração de emprego e equilíbrio das contas externas.